Doutora Denise Albano, o povo tem ido nestes dias mais recentes, depois da imposição de medidas restritivas ao presidente Jair Bolsonaro pelo Alexandre de Moraes, já se manifestaram aí vários ex-ministros do Carlos Aires Brito, o Marcos Aurélio Melo, o Luiz Fux. O que é esse somatório de falas e de ações pode produzir em relação aos abusos que continuam sendo perpetrados pelo STF/Alexandre de Moraes? O povo começa a reagir, a gente já viu, está acompanhando aí várias imagens de movimentações, manifestações, buzinaços, cartazes, pessoas que estão indo às ruas em várias cidades, capitais e cidades do interior, exatamente para dar seu grito de basta. O movimento batizado Reage Brasil, porque nós não queremos virar uma nova Venezuela, uma nova Cuba, um povo cada vez mais manietado, sob um controle estatal rígido, em que o Estado promove o empobrecimento da população, como o presidente do PL. Cada vez mais eles sufocam o empreendedor, quem gera emprego, aumenta impostos e uma hora o desemprego, empresários quebrando, a galinha vai ser morta, vai faltar o ovo, a vaca não vai mais produzir leite. Então, inclusive a população mais carente, que depende de programas sociais bancados com o dinheiro dos impostos, de trabalhadores, de empreendedores, essa população é quem vai mais sofrer, porque quem tem recurso, de certa maneira, pode ir para a Europa. O filho do Lula está lá em Madrid, muito artista global, como se diz que fez o L, está morando em Portugal, está morando em Miami, na Flórida, enquanto a classe média, classe baixa, é quem paga o pato de todo o descalabro econômico, político, a censura que hoje a gente vê no país. É um movimento orgânico, espontâneo, e isso a esquerda não pode ver, porque não depende de pão com mortadela, não depende de mobilização de sindicatos, de entidades historicamente ligadas ao lulopetismo. E eu creio que a população começa, como se diz, a perder o medo que eles quiseram incutir no povo com toda essa sânia persecutória e vem aí dando seu brado nas ruas. Há uma grande manifestação, agora não mais concentrada, o que eu vejo como um acerto, já marcada para várias cidades do país no próximo dia 3 de agosto, e que o povo na rua, pressão constante de modo pacífico, como é típico dessas manifestações da direita, façam com que a gente comece a resgatar o país das garras dessa tirania do consórcio Lula Supremo. Alguns ministros começam a sinalizar preocupação com esses arreganhos autoritários cada vez mais intensos. Veja, eu trabalhei, foi meu colega aqui, um constitucionalista de escola, o ex-presidente do Supremo, Aires Brito. Inclusive, foi ele quem pautou a ação de inconstitucionalidade sobre a lei de imprensa, que como que previa uma espécie de censura. E, à época, o Supremo declarou que essa lei de imprensa, então vigente, não era compatível com a Constituição, que não aceitava censura, aliás, que não aceita, que não alberga qualquer possibilidade de censura. Mentiu, ofendeu, ameaçou que a pessoa busque a devida reparação civil, penal, pelos meios judiciais. E a mais impactante, de preocupação não apenas com a censura, mas com os excessos do ministro Alexandre de Moraes, foi a do ex-ministro Marco Aurélio Melo, inclusive chegando até a recomendar que o ministro vá para o divã. Creio que muita gente
deve saber o que isso significa. Ir para o divã, para um consultório, passar por uma terapia psiquiátrica, porque, segundo o ministro Marco Aurélio, ele está necessitando urgentemente disso. Quais são as consequências dessa divergência que o ministro Luiz Fux abriu ali na primeira turma? São sinais que ele já vem emitindo há algum tempo. Me lembro bem que numa das audiências, num dado momento, ele registrou acerca da delação do Mauro Cid, que quem muda as suas declarações numa colaboração premiada 9, 10 vezes, quem é tão errático assim na sua delação, não tem delação alguma. Porque quem tem que sempre estar ajustando sua versão dos fatos, certamente é porque não é fiel à realidade dos fatos que ele reporta, que ele declara quando fez sua delação premiada. Então, ele já vem votando no sentido de que as penas podem ser minoradas, diminuídas. Agora, recentemente, em relação às medidas cautelares impostas ao ex-presidente Bolsonaro, claramente ele disse que não havia evidências concretas que justificassem essa medida cautelar. O juiz não pode julgar com base no achismo, na sua vontade, em impressões meramente subjetivas. O juiz, ao julgar, ele julga baseado em fatos concretos. E dessa forma, o ministro Fux, no seu voto, não votou com a maioria, nem com o relator, ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que seria justificável colocar uma tornozeleira eletrônica. Que sinais, que evidências concretas apontam que o ex-presidente Bolsonaro sinaliza que quer fugir do país? Ele viajou para os Estados Unidos e retornou. Ele já disse que não vai fugir do país. Ele está se desfazendo de bens. Ele está, inclusive, até com o seu passaporte apreendido. Então, é isso. O ministro Fux, ministro juiz de carreira, já começa a ser mais firme na sua posição clara de prestígio à legalidade, de respeito ao marco jurídico constitucional e à situação, principalmente daquele trio que Lula cuidou de exatamente firmar uma parceria clara. Veja, você tem o Alexandre de Moraes, que o ministro Marco Aurélio recomendou a ele ir para o divã. Você tem o advogado do Lula, Cristiano Zanin, e você tem o comunista de estimação do Lula, que ele disse que estava muito satisfeito porque colocaria um comunista no Supremo, o Flávio Dino. Infelizmente, a ministra do Cala a Boca já morreu, que disse isso, Carmen Lúcia, que é outra integrante dessa turma, parece que acha que vale a pena o cala-boca, ou seja, não morreu, ressurgiu, ressuscitou, e ela está de acordo, ajudou a ressuscitar esse cala-boca, essa censura. E aí espero que talvez bata na consciência que ela volte a prestigiar a nossa Constituição, a nossa ordem jurídica, revendo esse adesismo a esse trio que vem, sem dúvida, promovendo aí o caos, não apenas jurídico no Brasil. Causou comoção no meio jurídico uma situação em que o ministro Zanin reconheceu, num caso em que ele votou, relatou, que houve regularidade, legalidade numa audiência, sem a presença do representante do Ministério Público, sem a presença de uma das partes. O Ministério Público chega a ser indescritível de tão abominável que é do ponto de vista jurídico. Então, eles promovem o caos no meio jurídico com
repercussões graves na economia, repercussões graves na política, repercussões graves até no próprio referencial moral da população. Então é isso, eu diria que a gente está passando por uma tempestade, por uma turbulência assim agonizante, mas que o povo brasileiro que ama a liberdade, que não quer abandonar seu país, que quer, o presidente do PL dizia, não é, que agradece muito ao Piauí, porque ali é a terra onde ele desenvolveu o seu trabalho, empreendeu, emprega tanta gente e onde constituiu sua família. Então, o povo brasileiro, que em sua maioria é gente decente, quer viver no seu país, um país mais seguro, um país em que a honestidade seja um valor cada vez mais valorizado, respeitado, promovido, e não a desonestidade. Veja que os escândalos de corrupção começam a cada vez mais ser frequentes aí no noticiário, um escândalo atrás de escândalo de corrupção. Veja que enquanto o governo despeja bilhões para influenciadores, para mídia, falta livro para seu filho. As crianças do 1º ao 3º ano não receberão livros de geografia, de história, de artes, receberão apenas os livros do Programa Nacional do Livro Didático de português e matemática. Enquanto despejam bilhões e artistas distribuindo cargos para os seus aliados, emendas bilionárias, falta dinheiro para a educação básica, mas que o povo constate. Lula 3, Dilma 1, Dilma 2, o descalabro que esse partido e seus quadros promovem no país.